A seguir, Hora da Notícia. Os produtores rurais de Passo Fundo se preparam para as culturas de inverno. E uma projeção da Emater aponta que mais de 49 mil hectares de trigo devem ser plantados. Hoje é o dia da apresentação do relatório da reforma da Previdência. Um projeto que leva música e poesia aos hospitais é o Saúde Jornalizada. E ainda falta pouco mais de um mês para as Paralimpíadas Universitárias. E aqui em Passo Fundo já tem atleta 100% dedicado à competição. Hoje é quinta-feira, 13 de junho, é Hora da Notícia. O setor de emergência do Hospital São Vicente de Paula, aqui de Passo Fundo, está com alerta vermelho. Isso significa que o espaço atingiu 98% da sua capacidade e os atendimentos de consultas estão suspensos por prazo indeterminado. O atendimento para casos de urgências e emergências médicas, como acidentes de trânsito, infartos, politraumas e acidente vascular cerebral, continuam normalmente. A orientação é que, para casos considerados mais leves, a população procure a rede básica de atendimento. Passada a safra de verão, os produtores rurais começaram a se preparar para as culturas de inverno. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, a projeção é que sejam plantados pouco mais de 49 mil hectares de trigo. O dado é do último levantamento da Emater, que tem um trabalho voltado ao desenvolvimento da agricultura familiar e do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Mais de 250 mil famílias, espalhadas em 480 municípios, são atendidas no Rio Grande do Sul. O trabalho da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural, é voltado principalmente para a gestão das propriedades rurais, emprego, distribuição de renda e combate ao êxodo rural. Grande parte do orçamento da Emater vem do governo do estado, outra parte dos municípios e também um percentual um pouco menor dos governos federais e algumas entidades privadas e também públicas. Trabalhamos a sucessão no meio rural, trabalhamos o processo de gestão, as tecnologias de aplicação de defensivos, levando toda essa política governamental e das entidades até a propriedade. Para desenvolver essas atividades, são mais de 2 mil funcionários. Com a mudança de gestão em abril deste ano, foi preciso pensar em ajustes. Por exemplo, nós temos um convênio com o governo do estado. Esse convênio com o governo do estado, ele vence agora no dia 31 de dezembro. Ele vem lá de 2016 e agora precisa ser renovado. Então é um novo debate lá com o governo, até que ponto nós podemos fazer um convênio com o governo do estado, em que parâmetros será feito esse convênio. Uma outra situação é a personalidade jurídica da Emater. Nós somos uma entidade privada de interesse público, a única Emater do país que é privada, é uma associação privada. Então isso também está sendo tratado, discutido, se vamos manter desta forma a personalidade jurídica ou se vamos avançar para um outro modelo, desde que não se perca o foco principal, que é o bom atendimento da comunidade rural gaúcha. Esse é o foco principal. A mudança de gestão também significa novos desafios para seguir oferecendo um trabalho que atenda às necessidades do produtor rural. Um dos desafios é que novos colegas possam vir e agregar essa cultura que a Emater tem e manter essa cultura, melhorar a cada dia. Esse é um grande desafio que nós temos. E também comprovar e realmente ratificar a posição junto aos governos da grande importância da assistência técnica e da extensão rural para as famílias e não só para as famílias, para as entidades que fazem pesquisa, por exemplo, para que aquele recurso, que o cidadão paga de impostos, ele tenha um retorno e seja bem administrado e bem aplicado em retorno à sociedade gaúcha. Esse é um dos desafios importantes.
E hoje é o dia da apresentação do relatório da reforma da Previdência. Quem traz as informações é a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Sim, Kelly. A Comissão Especial da Reforma da Previdência está reunida para conhecer o relatório do deputado Samuel Moreira. Alguns itens da reforma ficam fora do relatório. As mudanças no BPC, benefício pago a idosos acima de 65 anos e em vulnerabilidade, a aposentadoria rural e o modelo de capitalização proposto pelo governo. Estados e municípios também não entram no relatório final do deputado. Isso porque há entendimento de que os governadores precisam buscar os votos necessários para a aprovação da reforma em plenário, para não colocar em risco a votação, pois são necessários 308 votos no plenário. Estados e municípios só entrarão na reforma via emendas se assegurarem esses votos. Após a leitura do parecer, deve haver pedido de vistas. A discussão do texto só deve começar na próxima terça-feira, dia 18. Todos os 513 deputados poderão se inscrever para falar nessa fase. O presidente da Comissão da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, já informou que fará 3 sessões na semana das festas juninas, na tentativa de votar a proposta ainda no mês de junho. E está programada para esta sexta-feira uma greve geral chamada por centrais sindicais, tendo como foco a reforma da Previdência. A adesão de diversas categorias ainda é incerta, mas existe a possibilidade de os rodoviários aderirem ao movimento. No caso do transporte público de Passo Fundo, a decisão sobre a adesão vai acontecer em assembleia no começo da manhã de sexta-feira. Melhor ficar atento para o resultado desta assembleia, especialmente para quem depende do transporte. E ontem, Kelly, eu conversei aqui com o professor titular da cadeira de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Paraná, Jacinto Coutinho. Ele palestrou na Semana Acadêmica do Direito, aqui da UPF, sobre o pacote anticrime, cujo parecer seria apresentado esta manhã na Câmara dos Deputados, mas foi cancelado. Vamos ver como é que foi essa entrevista. A gente está recebendo hoje, no Hora da Notícia, o professor titular de Processo Penal da Universidade Federal do Paraná, professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, ele que é um dos participantes da Semana Acadêmica do Direito e também do Congresso Internacional do Direito essa semana aqui na UPF. Obrigado pela presença aqui, professor. Eu que agradeço. Bom, o seu tema de palestra vai ser anteprojeto da lei anticrime e a entropia. Eu queria que o senhor nos falasse qual é a relação que o senhor faz aí com o anteprojeto do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a entropia. Bom, nós vimos há bastante tempo falando do desgaste do sistema processual penal e, particularmente, do sistema constitucional como um todo. E esse desgaste, para nós, é visível. O problema é que agora, esse projeto de lei, vendido da forma como está sendo vendido, tem toda a possibilidade de confirmar essa desordem da qual a gente vem falando. Ela é visível, ela tem desequilibrado as estruturas jurídicas, processuais, penais, e tem produzido resultados terríveis, dos quais o mais relevante é a pouca eficácia ainda em relação aos que mais têm, entre outras coisas porque essa gente, como a gente sabe, tem feito acordo e sai, porque paga, e os pobres não têm isso. Então você tem quase 800 mil pobres, quase todos os que estão no sistema penitenciário são assim. E aí o que a gente tem visto é a barbárie do sistema penitenciário. De repente está quase virando para nós uma rotina de você ver que morrem 55 e mais ou menos a gente quase não sente nada, porque parece normal porque são eles. Não deve ser assim. A proposta do ministro, ela vem agravar essa situação, professor? O senhor entende que sim? Em muitos aspectos, ela vem agravar mesmo a situação. No processo penal,
Eu conheço pouca gente que possa sustentar o que se está sustentando no projeto, mas principalmente pelo fato de que a tendência é aumentar o encarceramento, o que significa dizer nós que já não temos lugar e temos 350 mil vagas de déficit no sistema penitenciário, vamos para um muito maior. Então, a tendência nossa é ter uma população carcerária, quem sabe maior que a americana, se continuarmos nesse ritmo. Só isso já serve para a gente pensar seriamente no que pode acontecer. Claro, eu imagino que os juízes terão menos trabalho, talvez, porque, principalmente em relação aos aspectos que eles têm pensado diretamente em trazer dos Estados Unidos, há uma visível transferência de trabalho dos juízes para o Ministério Público. É como se eles estivessem dando trabalho para o Ministério Público. Isso me coloca a pensar como a gente do Ministério Público pode sustentar o que vai acontecer. Depois eles ganharem tanto trabalho, eles vão ver que não dá. Mas o pior é que a tendência é o nível de encarceramento aumentar, como tem aumentado no mundo inteiro, que aplica as medidas. E isso é uma grande preocupação para nós, porque depois que acontecer, eu não sei o que vai dar. Bom, os últimos fatos envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, o senhor acha que trava, de certa forma, o andamento do projeto no Congresso? O Congresso vai negociar muito esse projeto, porque o projeto, uma das coisas que o projeto faz é um pouco ir para cima dos políticos, e isso causa algum problema. Mas a questão que se coloca em relação ao que foi divulgado é que se trata de prova ilícita mesmo. E sendo prova ilícita, esbarra na Constituição. Não se pode ter prova ilícita em face da Constituição, nem para eles, nem para ninguém. O dilema, e isso tem se discutido bastante, é de que quando a prova era ilícita feita por eles, valia e agora não vale. A mim, particularmente, isso não diz nada. Não deve valer para eles e não deve valer para ninguém. Isso muda alguma coisa no STF, o senhor acha ou não? Pode mudar. Por quê? Porque a prova ilícita deve ser tratada dessa maneira, o que significa dizer, ela não serve para incriminar, mas ela, de fato, pode servir para os casos que vão em julgamento. Quer dizer, uma descoberta dessa ordem pode favorecer aos casos que estão em julgamento. E isso tudo depende do Supremo. Eu, particularmente, acho que o Supremo não vai ter coragem de bancar o jogo para dizer que a prova vai beneficiar ou deve beneficiar aqueles que estão sendo julgados. Bom, agora, a questão da prisão em segunda instância parece que vai voltar de novo para o plenário depois do voto do ministro Lewandowski nesta terça-feira. O senhor acha que o Supremo muda o entendimento ou não? Eu, sinceramente, não sei, porque é difícil imaginar o que passa pela cabeça deles. Mas que eles deviam mudar, deviam. É inconstitucional. A lei, o que está no texto da Constituição, isso que as pessoas precisam pensar, que o texto da Constituição não é feito para A, B, C, é feito para todo mundo. Então, as pessoas não conseguem imaginar o que a gente vive escutando as pessoas que estão sendo processadas. Professor Jacinto, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora da Notícia. Muito obrigado a você. E no próximo bloco, nós vamos conferir um projeto que leva música e poesia aos hospitais. A gente já volta. Amanhã é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Que tal ajudar quem precisa? O Hemocentro Regional de Passo Fundo, em parceria com o Hospital de Clínicas, vai oferecer um serviço de atendimento na unidade móvel para a coleta de sangue. O serviço vai estar disponível, então, das 9 ao meio-dia e da 1h30 até às 5 da tarde, junto ao Hospital de Clínicas. E voluntários do projeto Saúde Jornalizada da UPF levaram poesia e música aos pacientes da quimioterapia do Hospital de Clínicas na tarde de ontem, Dia dos Namorados. As horas de silêncio da quimioterapia ganharam palavras contadas e cantadas. Amanda levou palavras de amor do poeta Carlos Drummond de Andrade.
Levou também palavras de conforto à paciente, mãe de 2 filhos que trata a leucemia. Mostrar que o que fortalece eles deveria ser o amor da família, um amor que dá força para eles continuarem. Então a gente trouxe poesias que vai tirar eles desse mundo de tratamento e tentar levar eles para o mundo da literatura, um mundo que os próprios escritores criaram para fazer eles melhorar o sofrimento deles e trazer eles para luz, assim, nesse sentido, que o amor deles revigora. Os pacientes estão em tratamento contra o câncer no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Receberam a visita e o carinho do grupo de voluntários do projeto Saúde Jornalizada da UPF, que já está no 3º ano. Não são poucos os teóricos que fazem uma relação entre poesia, arte e cura, né? Não propriamente uma cura em termos mais rigorosos, vinculados, digamos, à área da saúde, né? Mas nesse aspecto, algum tipo de elevação em termos de transcendência de um problema imediato pela qual a pessoa passa, né? Dona Noeli tem 57 anos, descobriu câncer no esôfago há 1 mês. Ela tem receio de perder a voz, já fala com dificuldade e recebeu o grupo da Saúde Jornalizada como força de superação. Dá aquela distraída, né? Porque a gente precisa disso. Tira um pouco o foco da doença. Isso aí, tira aquele foco da doença e foi muito bom, eu gostei. Para seu Lindomar, foi um jeito de afastar os pensamentos ruins. Isso vale para tirar aquele negócio que a gente tem na cabeça, fica toda hora martelando, né? Isso ajuda muito. Faz pensar em coisas boas. Só coisas boas, né? Em vez de pensamentos ruins, que tal flores na cabeça? A história que seja linda como um dia foi a nossa, com flores na cabeça. E depois de um mês de maio muito chuvoso aqui na região, agora estamos tendo um veranico. E isso faltando apenas 1 semana para começar o inverno. Veja então se o tempo continua assim com essas temperaturas nos próximos dias. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, mínima 15, máxima 24 graus. Sábado de sol, também sem previsão de chuva, mínima 16 e máxima 25 graus. Você já teve curiosidade em aprender mais sobre cinema? Ou talvez a sua área de interesse seja a gastronomia? Enfim, os mais diferentes assuntos são temas de 13 cursos livres oferecidos pela UPF. As aulas são ministradas por professores aqui da universidade e as inscrições podem ser feitas no portal da UPF. Faltando pouco mais de 1 mês para as Paralimpíadas Universitárias, em Passo Fundo a gente já tem um atleta dedicado à competição. A UPF vai ser representada pelo judoca Sidney, que é estudante do curso de Educação Física. Uma das primeiras vezes que eu falei sobre judô, eu falei que a cada treino eu fico um pouco maior, eu cresço um pouco e isso continua acontecendo. A cada treino, a cada competição, o judoca, seja ele pessoa com deficiência ou não, ele cresce um pouquinho como pessoa. Crescimento e superação. 2 palavras que resumem os últimos 10 anos do Sidney. Por causa de um glaucoma, perdeu a visão, mas teve a sua vida transformada pelo judô. Hoje, aos 44, é um dos atletas patrocinados pela UPF. Com 5 anos de prática, a deficiência visual não impede e nem diminui o seu amor pelo esporte. No tatame, luta de igual para igual. Tudo pelo toque e pela sensibilidade denunciada nos movimentos dos oponentes. A única alteração ou a única adaptação que é preciso fazer para que um atleta ou uma pessoa com deficiência visual pratique a modalidade é que ele vai iniciar a luta com a primeira pegada feita. Esse movimento a gente chama de kumikata. Então os 2 atletas, ou os 2 praticantes do judô vão estar com a pegada feita, né, gola e manga. E o juiz ou o professor vai dar a autorização e aí ele vai iniciar a luta ou o treino. O que é diferente quando as 2 pessoas enxergam, eles iniciam longe um do outro e aí precisam buscar uma pegada para executar o golpe.
Cada ação que ele toma, a gente geralmente denuncia para que lado vai se movimentar quando pensa nesse movimento. Então, o deficiente visual, por estar concentrado no movimento, ele consegue, daqui a pouco, defender ou executar um contragolpe ou sair de um golpe, porque ele teve uma leve percepção, depois de treino, bastante treino, né, de estar entendendo bem a atividade, ele consegue ter essa facilidade. Na reta final das Paralimpíadas, os treinos do judô acontecem todos os dias. Eles são revezados com a faculdade e o trabalho em 2 escolas, onde ele participa de projetos de pesquisa e da residência pedagógica. Rotina pesada, mas que compensa. Ele vai representar a UPF nas Paralimpíadas Universitárias, que acontecem de 24 a 27 de julho em São Paulo. Um grande sonho que pode melhorar a sua posição no ranking de para-atletas brasileiros. É pensando nisso que ele até criou uma vaquinha online. O objetivo é arrecadar R$ 1.200 para o transporte de ônibus e avião até São Paulo. Uma ajuda que reafirma e legitima o espaço de pessoas com deficiência física no esporte nacional. As Paralimpíadas oficiais, né? Talvez seja um sonho mais distante. O grande objetivo é se manter competindo e se desenvolvendo, né, evoluindo como pessoa e estar assumindo o meu lugar de direito enquanto pessoa, enquanto sujeito de direito, enquanto pessoa com deficiência visual, ocupando os nossos espaços na sociedade, na comunidade e também dentro da academia e dentro do mundo do judô. E o programa de hoje termina aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook e fique por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Obrigada pela sua companhia.